Olha, quem mexe com Kubernetes vive ouvindo essa palavra pod. Pod para cá, pod para lá, mas afinal, o que é um pod? Bom, a gente pode pensar nele como se fosse o átomo do universo Kubernetes, sabe? É a pecinha menor, a mais fundamental de todas. E hoje a gente vai desvendar exatamente o que é esse tal de pod e por que ele é a base de tudo. Bora lá! E, para começar, já vamos direto para uma pergunta que talvez muita gente se faça. Peraí, se o negócio todo é rodar containers, por que o Kubernetes inventou essa camada a mais, esse tal de pod? Por que ele simplesmente não gerencia os containers direto? Pois é, essa é a grande questão. E a resposta, olha, ela mostra toda a sacada por trás da arquitetura do Kubernetes. Mas antes de mergulhar no pod, rapidinho, vamos só garantir que está todo mundo na mesma página sobre o que é um container, né? De forma bem simples, é um pacotinho de software. Pensa assim, ele pega o código, junta com tudo que precisa para rodar e pronto. Isso garante que a aplicação vai funcionar direitinho em qualquer lugar, de forma bem confiável. Só que aí que mora o problema. Um container sozinho é uma beleza, funciona super bem. Mas as aplicações de hoje em dia são muito mais complexas, né? Elas precisam de vários processinhos ali, trabalhando juntos. Agora imagina a loucura que é gerenciar cada um desses containers na mão, um por um, fazer eles conversarem, escalar. Nossa, vira um pesadelo logístico num piscar de olhos. E é exatamente aí que o pod entra em cena. O Kubernetes, muito esperto, não gerencia containers um a um. Ele gerencia pods. O pod é a menor coisinha que a gente consegue implantar e gerenciar com Kubernetes. Ele funciona como uma espécie de casca, um invólucro, para um ou mais containers, tratando todo mundo junto como se fossem uma coisa só. Para a gente visualizar melhor onde o pod se encaixa, vamos pensar em duas camadas, beleza? De um lado, o software. A gente tem os containers que moram dentro de um pod. Do outro lado, o hardware. A gente tem as máquinas, que são os nós, e o conjunto delas formam um cluster. A lógica é super simples, os pods rodam nos nós. É essa separação entre software e hardware que dá toda a flexibilidade para o Kubernetes. E aqui, pessoal, está o pulo do gato, a ideia mais importante sobre os pods. Quando ele agrupa os containers, o pod cria um ambiente compartilhado para eles. Na prática, é como se todos estivessem rodando na mesmíssima máquina virtual, sabe? Mesmo que cada um ainda tenha seu enrolamento. Essa é a grande genialidade da coisa. Ok, mas recursos compartilhados. O que é isso na prática? Bom, significa que todos os containers dentro de um mesmo pod usam o mesmo endereço de IP e a mesma rede. Eles conseguem conversar entre si usando o localhost, como se estivessem lado a lado. Eles também podem dividir um mesmo espaço de armazenamento e, claro, a mesma fatia de CPU e memória que foi dada para aquele pod. E o resultado disso é o melhor dos dois mundos. Os containers conseguem trabalhar coladinhos, de forma super eficiente, como se fossem processos na mesma máquina. Mas, ao mesmo tempo, eles ainda têm aquele isolamento que o container oferece. É por isso que funciona tão bem. Imagina só, um container é o servidor web principal e do ladinho dele, no mesmo pod, tem outro container, um sidecar, só para coletar logs ou métricas. Fica tudo organizadinho. E essa ideia de tratar um grupo de containers como uma coisa só, como um pod, não é só para organizar a casa, não. É que isso abre a porta para uma das funcionalidades mais poderosas, mais famosas do Kubernetes inteiro. Exato, a replicação. Como o Kubernetes enxerga o pod como um bloco único, ele consegue fazer cópias idênticas desse bloco sempre que precisar. E isso, gente, é a chave para duas coisas que todo sistema moderno precisa ter: escalabilidade e resistência a falhas, a tal da resiliência. Então vamos imaginar uma situação bem comum, tá? O aplicativo bombou, ficou super popular, e, de repente, aquele pod que está rodando na aplicação começa a receber um monte, mas um monte de acesso. A performance começa a cair, o site fica lento, a experiência de quem usa vai lá para baixo. E aí, o que acontece? É nessa hora que o Kubernetes entra em ação. Ele percebe que o pod está sofrendo, está com muita carga. O que ele faz? Automaticamente, ele cria uma, duas, quantas cópias forem necessárias daquele pod. Essas cópias novinhas são distribuídas pelo cluster e a carga de trabalho que estava chegando é dividida entre o pod original e os novos. E o mais legal? Tudo isso sem ninguém precisar apertar um botão. É o autoescalonamento puro. E esse mesmo superpoder de replicação não serve só para aguentar pico de tráfego, não. Ele também garante que o sistema seja resistente a falhas. Pensa bem, se uma máquina do cluster, um nó, der problema e o pod que estava lá morrer, o Kubernetes percebe na hora e cria uma cópia nova em outra máquina que esteja funcionando. Simples assim. A aplicação continua no ar como se nada tivesse acontecido.
Beleza? Então, para a gente fechar as ideias, o que a gente precisa guardar sobre os pods? Primeiro, ele é a menor unidade de trabalho do Kubernetes, não o container. Segundo, ele agrupa um ou mais containers. Terceiro, ele cria aquele ambiente compartilhado para eles conversarem. E por último, e super importante, é com base nele que o Kubernetes faz a mágica da replicação, para escalar e aguentar falhas. O pod é o tijolinho de tudo. E tudo isso, claro, levanta uma próxima pergunta, né? Se o pod é essa unidade fundamental, como é que a gente organiza centenas ou até milhares deles em produção? Porque, na vida real, é esse o volume. Bom, aí a gente começa a entrar em outros conceitos do Kubernetes, como deployments, services, mas isso já é papo para uma próxima conversa. Valeu por acompanhar até aqui,